Eu me chamo Érica Mainardi, eu tenho 26 anos. Eu cursei a graduação aqui na USP, no curso de História da FEFELESH, e agora estou na pós-graduação em História Social, também nesse departamento de História. Certo, então você ainda não acabou a pós, está fazendo agora? Isso. E como é que está sendo esse curso? O curso de pós-graduação é um curso em que você, no início, tem que cumprir algumas disciplinas, mas depois você passa o resto do tempo levantando bibliografia, fazendo levantamento sobre as suas fontes, né, no caso de história, e devota a redação da sua dissertação. Então, eu estou há pouco menos de um ano de entregar a minha dissertação. E você já sabe o que vai ser o tema? Como é que vai ser? Sim, quando eu já entrei com um projeto de estudar escribas e memória cultural num período determinado da história do Egito, que é o Reino Médio. Ao longo do meu início, né, do mestrado, eu reformulei esse projeto, só que ele continua sendo sobre o mesmo tema, e eu estudo esses escribas através de textos literários. E esses textos literários têm uma característica em comum, né, neles, que é uma exortação, né, do texto, e aí nós chamamos esses textos de textos de instrução. Certo. Érica, qual que é a sua ocupação hoje? Eu sou professora do ensino fundamental em 2 escolas. Bacana. Agora a gente já vai abordar mais o tema que a gente veio conversar com você. E a primeira pergunta é bem direta. A gente queria saber que nomenclatura você prefere usar: religião ou mitologia quando se trata da cultura egípcia? Essa pergunta é ótima. Eu conheço colegas que não gostam de falar mitologia, porque existe um debate se o termo mitologia tira o sentido que aquela prática social tinha para os egípcios. É religião, para eles é religião, mas é uma religião mitológica, como eu concebo que sejam todas as religiões. Eu acho que todas as religiões têm as suas mitologias. Então, eu particularmente não tenho nenhum problema em chamar de mitologia. Algumas pessoas me perguntam, mas no caso da mitologia grega, ela é muito mais tratada como a religião dos antigos gregos, né? Mas também porque hoje em dia se conhecem muitos textos, muitas fontes em que os gregos falavam da sua própria mitologia, mostrando até os textos filosóficos, né? Platão, mostrando um jeito de lidar com os mitos que eles aparecem no dia a dia, mas no caso egípcio também era assim, só que nós conhecemos menos, né, esses textos egípcios. Então eu acho que o debate ele é válido, mas não tem problema nenhum chamar de mitologia, eu chamo. Quanto da cultura egípcia é presente no seu dia a dia, na sua vida? Você já seguiu alguma coisa que é praticada ou era praticada, ou você gosta de alguma coisa que você usa no seu dia a dia? Da cultura egípcia antiga? Necessariamente antiga. Como assim seguir? Não precisa nem ser alguma coisa que você segue ideologicamente, pode ser itens decorativos que eles usavam na mitologia que você usa e por quê? Olha, quando a gente estuda um tema da antiguidade, eu acho que é inevitável você criar uma identificação, né, com aquela cultura. Então, se você estuda Mesopotâmia, talvez você tenha algum apreço pelos lamassus, né, pela forma da zigurate, ou se você estuda Egito, você tem um apreço por aquelas formas assim que você sabe que são bem típicas do Egito Antigo, a pirâmide, as esfinges, etc. Eu particularmente não tenho muito isso no meu dia a dia, só que como o meu objeto de estudo são textos, são os textos hieroglíficos, né, eu já percebi que, por exemplo, eu tenho feito coleções, né, de objetos que têm os hieróglifos. Então, assim, na minha casa não tem
nenhum artigo decorativo assim do Egito que seja bem vistoso, mas eu tenho colecionado muitas coisas de hieróglifos que não ficam tão visíveis, mas eu tenho guardado assim para a minha fruição bem particular mesmo. Legal. Você acha que a mitologia egípcia é tão influente nos dias de hoje para a cultura egípcia? Para a cultura egípcia hoje? Olha, recentemente eu vi alguns grafites que foram feitos no Egito, acho que principalmente no Cairo, por um artista bem contemporâneo. Acho que tem um livro, inclusive, com esses grafites, essas pinturas. Tem uma muito... Agora eu não estou me recordando o nome do artista, mas tem uma que é muito emblemática, que é o busto da Nefertiti com uma máscara de respiração de gás, sabe, para proteger a respiração. E vários outros grafites que mostram temas muito comuns da arte egípcia, só que em contextos que apareceram muito depois da Primavera Árabe, depois daqueles conflitos na Praça Tahrir, etc. Eu acho que... Eu nunca fui no Egito, para dizer a verdade. Eu acho que para os egípcios hoje, a cultura egípcia antiga ela não tem uma referência de origem para eles, mas tem a questão da repetição no cotidiano. As pirâmides são monumentos assim, muito imponentes, é um referencial assim, para o resto da humanidade, não só para o Egito. Quando mostram pirâmides, o que você lembra? Egito. Esfinge, eu penso em Egito. Aquelas pinturas, né, com as pessoas no princípio de frontalidade. Egito. Isso aparece, por exemplo, nesses grafites. Eu acho que, se eu tenho um exemplo assim para levantar de como os egípcios hoje trabalham, né, essas referências, é esse. Eles sabem que aquilo é o que vai para o resto do mundo, mas os egípcios são árabes. Eu penso que essa é a referência cultural do povo egípcio contemporâneo. Entendi. Você acha que é possível falar da história egípcia dos tempos antigos até hoje sem ter que passar pela mitologia? Essa eu tenho que pensar um pouco. A história egípcia da antiguidade até hoje sem passar pela mitologia? Eu acho que não, porque a mitologia egípcia ela é muito pautada no território egípcio. Os mitos egípcios sempre fazem referência ao Egito em si. O Egito, desde a antiguidade, é aquilo que está em volta do rio Nilo. Então, a referência natural mesmo do Egito está muito presente, tanto nos mitos da antiguidade como no cotidiano hoje egípcio. Então, por exemplo, um mito de Osíris, que envolve completamente a figura, né, do rio Nilo, ele fala diretamente com a história hoje do Egito. Agora, como essa mitologia impacta na vida atualmente dos egípcios? Bom, eu acho que eu preciso ir lá para sentir isso de perto, para conversar com um egípcio e ver o que ele acha. Talvez seja isso que vocês estejam buscando nesse trabalho também. Mas eu penso que alguns pontos bastante específicos permanecem. Nós falamos geralmente dos árabes como uma coisa só, né? Do mundo árabe como uma coisa só. Eu acho que os árabes no Egito devem ter particularidades muito, muito diferentes dos árabes no Marrocos ou na Arábia Saudita. Isso é até um lugar comum, né? Vamos dizer, dessa maneira. Mas eu prefiro esperar
ter esse contato para dar uma resposta mais concreta. Quais são as principais diferenças dos mitos egípcios para as religiões atuais e semelhanças? Principais diferenças dos mitos egípcios para as religiões atuais. Eu vejo as religiões atuais como um resultado também de um processo mitológico que vem das religiões antigas. Digamos, na matriz judaico-cristã, tem completamente uma pressão assim, na sua origem da mitologia egípcia e da mitologia mesopotâmica. Os textos bíblicos, tudo que eles tinham e tudo que eles têm de referência da mitologia egípcia, da mitologia mesopotâmica, a própria construção do monoteísmo, aquela figura do Deus que concentra todos os poderes, todas as representatividades. Eu acho que essa figura vem de uma raiz mais antiga, na qual a mitologia egípcia teve uma participação preponderante. Pensemos, né, uma mitologia politeísta, uma religião politeísta, vários deuses, cada deus desempenha uma função bem determinada, e aí num determinado momento as pessoas têm um insight de que Deus é uma coisa só. Podemos até pensar na reforma amarniana, como a gente chama, né? A reforma operada pelo faraó Akhenaton, que impôs o culto a Atom, que era um deus sol, o disco solar. Tem colegas que pesquisam bastante esse processo para que Atom fosse essa figura aglutinante. Aqui mesmo no departamento tem uma colega minha que está viajando, ela vai voltar, mas ela pesquisa a reforma de Amarna, e aí o tópico é como que um cara de repente acorda e decide instaurar uma nova religião, uma nova mitologia, e aglutina tudo aquilo numa figura só. É óbvio que essa reforma causou um grande problema. Ele tirou a preponderância de vários clérigos, né, espalhados pelo resto do Egito, que estavam concentrados nos templos, e falou para esse pessoal: olha, a partir de agora vocês não têm mais esse poder, porque o seu Deus, o Deus a qual você cultua nesse templo, não existe. O que existe é Atom. Essa reforma foi duramente combatida no Egito. A gente sabe que houve um apagamento de memória sobre a reforma do faraó Akhenaton, né? Mas, de alguma maneira, muito tempo depois, eu acho que a humanidade caminhou para essa aglutinação numa figura divina una, né? Então hoje nós temos 3 grandes religiões monoteístas, e os nossos estudos apontam que essas religiões elas construíram uma mitologia em torno de um personagem só, mas que envolvessem todas aquelas representatividades que estavam lá atrás nesses outros deuses. Então eu penso que há uma processualidade, né, nas mitologias, e isso ainda está em curso, né? Vamos ver o que acontece. Lembrando que essas religiões ainda convivem com outras que são politeístas, né? Tem o hinduísmo na Índia e em outras partes do mundo. Com a globalização é muito fácil ter acesso a culturas que não são próprias da sua sociedade, mas eu fico pensando, por exemplo, no caso sul-americano, né? O sul-americano, qual é a religião dele? Gente, o sul-americano é assim de uma pluralidade incrível. Um brasileiro,
Brasileiro se diz católico, frequenta centro de umbanda, candomblé, centro espírita, mesquita, tudo, sabe? A gente tem contato com tudo. É claro que tem países, tem comunidades que são mais abertas, mais plurais nesse sentido e outras menos, né? Isso também vai um pouco da política que é praticada. Mas é um processo assim que eu acho difícil de eu falar como mestranda ainda, eu sou bem limitada, não vou conseguir dar uma resposta mais objetiva, mas todas essas processualidades existem, eu acho que elas precisam ser analisadas ainda com muitas pesquisas, não é uma só que vai dar conta. Entrando dentro de um mito específico agora, para a gente conversar um pouco sobre ele, você conhece o mito de Ísis? Sim. Conta um pouco pra gente que você conhece sobre ele. Bom, Ísis, o Marcos tinha, né, me falado. Ísis é a mãe de Horus, mas antes de ser mãe de Horus, ela é filha de Geb e Nut, que são a deusa céu e o deus terra. Ísis tinha 3 irmãos, que eram Sete, Néftis e Osíris. Osíris é o deus rei do mundo, né? Do mundo desenhado pelos egípcios, imaginado pelos egípcios, que é basicamente o Egito. Só que Osíris tinha um irmão muito invejoso que queria tomar o seu lugar como rei desse mundo. E o Sete, esse irmão, monta um estratagema para matar o Osíris. Então, em resumo, ele consegue matar o Osíris. A Ísis, que representa aquela mulher que não exerce o poder de governante, mas que observa e absorve toda aquela representatividade do marido dela. E eu tenho a impressão de que a Ísis é, na verdade, como uma bruxa, sabe? É uma mulher assim muito influente, mas que não chega a ser a governante desse mundo de que nós estamos falando, né, na mitologia. E depois da morte de Osíris, ela consegue juntar todos os pedaços que o Sete espalhou pelo Egito quando matou Osíris. Ela junta esses pedaços, monta novamente o corpo do Osíris, faz um ritual para reviver o marido dela, pelo menos por alguns instantes. Durante esse ritual é que ela concebe o Horus, o filho do Osíris, porque o Osíris era o deus da fertilidade, e só por aquele ritual ela já, no momento em que ele revive, ela já consegue conceber aquele filho. E é o filho que depois ela vai continuar escondendo do Sete, que não quer perder o poder que ele conquistou depois da morte do irmão. Mas a Ísis tem que continuar com todos os estratagemas dela para fazer com que esse filho consiga recuperar o direito dele de governar o mundo, né, o mundo dos deuses. Então, a Ísis, eu acho que é uma figura que mostra a mãe devotada, a esposa devotada, o poder de articulação feminino, a elaboração de planos, a manipulação também das situações todas. Ela, para colocar o Horus no poder, ela conta mentiras, ela inventa situações, e o Horus, durante muito tempo na história, ele parece que
é uma peça que a Isis vai movimentando para depois ele derrotar o tio dele, o usurpador, e ser o rei mesmo, né? O faraó dos deuses. Legal. O que você acha que é a causa do sucesso da mitologia egípcia nos mais variados meios de entretenimento, tipo filmes, desenhos, livros? Eu acho que, primeiro, nós estamos falando de uma sociedade que deixou muitos recursos, deixou muita cultura material de si mesma. Essa cultura material ficou muito visível ainda. É claro que no século XIX teve uma explosão de achamentos, né, dessa cultura material, de recuperação, que influenciou também a moda naquela época, mas até hoje é uma coisa muito viva, né? Aqui no Brasil mesmo, o que tem de escola de samba que faz temas relacionados a Egito Antigo, e aí você pode perguntar, nossa, mas como tem tanta coisa do Egito e não tem, sei lá, dos assírios, ou não tem, não sei, dos próprios hindus da época da reforma tântrica, né? Eu acho que os egípcios foram o povo que tentou alcançar a eternidade. Eles deixaram isso bem claro. O que eles queriam era a eternidade. Eles usaram os materiais que eles tinham disponíveis para isso. Eles construíram todos aqueles monumentos para isso. Eles escreveram em materiais duráveis para isso. Eles tinham a convicção de que se você estivesse sendo lembrado nesse mundo físico, material, você seria lembrado no mundo além túmulo. Então você continuaria vivendo nessa vida após a morte. E eles tinham uma profunda convicção de que o que importava mesmo era o que vinha depois da morte. Porque afinal de contas Osíris morreu, né? É um deus que morre. No Egito, deuses morrem, né? O Osíris tá aí para mostrar isso. Só que Osíris continua existindo porque ele é um deus. Os homens precisam fazer alguma coisa para continuar existindo, senão eles vão acabar no esquecimento. E aí eles não nos deixaram pistas, né, do que acontece quando você é esquecido. Mas, incrivelmente, até hoje o Egito continua sendo lembrado, esse povo continua sendo lembrado. E o que eu acho que é mais patente nesse processo é que depois que o Egito foi revivido na Idade Contemporânea, as pessoas, as instituições, os estados mesmos incorporaram as figuras egípcias de uma maneira assim até perturbadora, porque o Egito foi o grande estado centralizado no norte da África, ali no Oriente Próximo, na Antiguidade. Ele é um exemplo assim muito patente e sempre vem à tona daquele poder que foi, como eu poderia dizer, que foi levado assim aquilo que nós consideramos, né, a sua excelência, né? Tem um monarca que governa um país que, nas narrativas, né, e nas imagens parece pra gente assim exuberante, sempre exuberante. Eu diria que o Egito está, de alguma maneira, ainda na memória das pessoas. E a gente faz um esforço de manter esse Egito Antigo sempre vivo. A minha pergunta é, por que nós fazemos esse esforço? Eu não sei responder exatamente,
Mas a minha impressão é de que esse fenômeno de institucionalizar a memória na sociedade, não digo em instituições burocráticas como a gente concebe hoje em dia, mas institucionalizar nas nossas práticas sociais, isso ainda está acontecendo. Então, essa é a pista que eu tento seguir para descobrir por que o Egito ainda está aqui, sabe? Por que o Egito é tão pop. Quais são os principais elementos da mitologia egípcia que causaram a relação de fiel com a religião? Não entendi. Os principais elementos da cultura egípcia, da religião, mitologia egípcia, que causaram a relação de fiel para a religião. A relação de fiel? Como assim? Fidelizaram? Olha, também, esse é um outro debate, se os egípcios realmente seguiam as religiões do jeito que nós imaginamos que eram seguidas dentro dos templos. Como que o resto da população exercia a sua religiosidade se ela era proibida de entrar no templo, de participar da maior parte dos cultos que aconteciam diariamente. São poucas as fontes que nós temos sobre a prática religiosa popular no dia a dia. Tem gente que tem receio de falar em religião popular, cultura popular, a gente não sabe o que é popular, o que é de elite. Mas, a meu ver, é preciso dar alguns nomes, dar alguns parâmetros para essas práticas, né? Eu não acredito que uma prática fosse tão elitizada que não atingisse o resto da sociedade. Eu acho que tudo que eles produziam era para atingir o resto da população. Então, se todos os deuses eram cultuados daquela maneira como aparece nos templos, etc., eu não sei. Mas que eles eram cultuados de alguma maneira, a gente também não pode achar que existia uma elite que alijava o resto das pessoas de práticas sociais completamente exclusivas. Então, o que atraía os egípcios naquela época a serem fiéis dessa religião, eu acho que é o fato de que aquela religião era continuamente construída por eles. E ela era bastante heterogênea ao longo das margens, né, do Egito, do território egípcio. Só que isso não era um problema para eles. Eles articulavam isso de uma maneira muito mais, aparentemente, muito mais coesa do que é para a gente hoje várias religiões conviverem num espaço determinado. Inclusive tem professores que falam, não existiu uma religião egípcia, mas várias. São várias, são mais de uma, cosmogonia, teogonia. Então, eu acho que é a flexibilidade da religiosidade egípcia que atraía essa adesão. Não sei se foi isso que você quis dizer, desses fiéis, né? Ainda falando sobre os fiéis, ou pelo menos quem aderia à religião, qual você acha que era a relação dessas pessoas com o mito de Ísis, em relação a gostavam ou não, se espelhavam ou não, acreditavam ou não? O mito de Ísis foi o que mais se expandiu, né, para fora do Egito, que foi parar em Roma, etc. Ter o mito de uma mãe é muito... eu acho que as pessoas veem muito sobre a vida delas representada nesse mito. Quando eu penso em Ísis, eu lembro muito das imagens imagens da antiguidade, né, estatuetas, especialmente, da Ísis aleitando, amamentando o Horus, ainda bebê, ainda pequeno. E ela são imagens muito parecidas com a imagem da Virgem Maria com o menino Jesus no colo. E é
incrível, é assim, impressionante a semelhança da imagem. Tem gente que fala que isso é um arquétipo, né? Que é um arquétipo comum até num sentido assim bem antropológico ou até psicológico, que é um arquétipo sempre levantado e reconhecido pelas pessoas. Eu não sei, sinceramente, não sei se é só isso. Acho que não se resume só a arquétipos, mas a maneira como Isis se expandiu, eu acho que diz respeito também a qual é a expectativa das pessoas e também quando eu falo pessoas, eu estou querendo dizer assim, numa perspectiva bem horizontal, né? Não só essas elites clericais, a expectativa que as pessoas têm sobre aquilo que deve ser cultuado. Não sei se é só a maternidade que deve ser cultuada, mas a maternidade da mãe que coloca um filho que tem direito a governar, tem direito ao trono, é ela que coloca esse filho para exercer o poder. Eu acho que é uma figura que mostra como o ser humano pode manipular, não no sentido negativo, sabe, mas pode arquitetar ou vai influenciar a maneira como o mundo entra em ordem. E aí eu paro por aí. Na sua opinião, você acha que é essencial que a população em geral, não necessariamente só a população egípcia, mas a população em geral, conheça a religião e mitologia egípcia? Desculpa. Você acha que a população em geral, que é importante que a gente conheça a mitologia egípcia? Eu acho que nós conhecemos muito pouco de mitologia. Quando nós falamos em mitologia, eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas só pensa na mitologia greco-romana e não vê as suas próprias práticas religiosas como mitologia. Não só a mitologia egípcia, mas todas as mitologias que nós pudermos conhecer, eu acho que tem que ser muito estudadas. E não porque eu pense que o estudo do Egito Antigo precisa ser defendido e advogado, mas é muito pouco nós centrarmos o estudo da mitologia na greco-romana partindo do pressuposto de que é essa a matriz do nosso pensamento contemporâneo. Primeiro porque nós não precisamos ficar procurando exatamente matrizes, né? E origem dessas matrizes. Eu também não fico muito satisfeita com a resposta de que precisamos saber as origens do que nós fazemos hoje. Não é só a origem, mas eu acho que é muito mais sobre os fenômenos que nós realizamos hoje em dia, os fenômenos sociais que nós realizamos e que não são absolutamente novos. E uma mitologia só não dá conta de explicar todas as possibilidades que a gente que o ser humano pode alcançar. Bom, as perguntas acabaram. Tá. Eu só queria deixar registrado em vídeo nosso agradecimento por parte do grupo. Obrigado pela ajuda. Eu que agradeço vocês. Espero que tenha sido realmente proveitoso. Não, sim, com certeza foi. São respostas de uma pessoa que ainda está no caminho, né? Mas de qualquer jeito já ajudaram bastante.